Corpinhos abastecidos. E o espírito? Amém? Então tá bom. Então nós vamos continuar a nossa conversa. Estávamos falando que ser é esse Jesus, qual que é a proposta dele para nós e o que tem a ver a sua mensagem com a doutrina espírita. A gente coloca, e Kardec também coloca, 3 revelações. Por quê? Fica mais didático para o nosso raciocínio. Mas será que existe uma quebra? Ou a revelação é uma só, em 3 etapas? É como se você imprimisse uma folha, fosse imprimir de novo no mesmo lugar, do mesmo lado, e de novo. São 3 etapas. 3 revelações componentes de uma revelação única. Então, não tem quebra de ensino de uma para outra. O que a gente fez na primeira revelação? Colocamos junto a ela os nossos costumes, as nossas leis sociais, porque Moisés precisava de ter um pulso mais forte com aquelas pessoas que eram muito ríspidas, muito duras, chegando mesmo ao ponto de ser meio selvagens, né? Olho por olho, dente por dente. Se você veio à minha casa, me causou algum mal, antes de Moisés eu tinha direito de ir na sua casa e exterminar toda a sua família. Depois de Moisés, um avanço na lei que hoje a gente fica pensando, que é isso, né? Mas foi um avanço na lei. Depois de Moisés, se você veio e matou meu boi, você só pode matar o boi do outro. Se você veio e prejudicou meu irmão, você só pode prejudicar o irmão do outro. Isso foi um avanço, né? Me permite fazer o mal, mas só com um. Só de acordo com aquilo que você recebeu. Para a gente hoje, isso fica parecendo algo inconcebível. Mas foi evolução. Porque depois de Moisés, vem Jesus falando, não, você tem que amar seu inimigo. Aí você fala, nossa, mas aquele que me prejudicou, que prejudicou minha família, a minha criação, o meu trabalho, sim, é ele. Ele que você tem que amar. Hoje, isso na época de Jesus a gente entendeu até aí. Hoje, a gente entende que esse inimigo anda até dentro de nós. E a gente precisa amar ele também. Como assim? Então, aquilo que eu trago de ruim eu vou amar? Não. Você vai entender, e a partir do entendimento amoroso com você mesmo, você começa a modificar. Então, esse inimigo que eu podia fazer tudo, virou um inimigo que eu já não podia fazer o mal, e de repente ele já mora dentro de mim e eu preciso trabalhar com ele. Aí a gente entende que esse grande inimigo são as tentações que a gente traz, são os vícios morais que a gente traz, que se a gente não trabalha, a gente não consegue vencer a etapa, não consegue passar para outra etapa evolutiva. Não adianta. Todo talento que não for trabalhado, e aí Jesus vem falar para a gente de uma parábola assim. Alguém lembra? Desencarnados, calma, o pessoal quer responder, né? Eles estão falando, ó, eu sei, não, mas deixa os meninos. Alguém lembra de uma parábola dos talentos? Ah, muito bem, muito bem. Então, Jesus vem falar para a gente da parábola dos talentos, de um homem que mesmo fazendo esforço, não vigiou e não orou, fez esforço para o trabalho no mal, que foi enterrar o seu talento. Porque sempre que a gente vê essa parábola, a gente tende a imaginar que aqueles 2 que multiplicaram, trabalharam muito, se esforçaram muito, e o outro não quis. Na verdade, o outro trabalhou também. Ele não cavou a terra? Ele não foi buscar o melhor lugar de esconder? Ele não ficou vigiando para ninguém não ir lá e roubar o tesouro do seu senhor enquanto ele cochilava? Ele teve um grande esforço, só que ele empregou todo esse esforço, esse trabalho no mal, nas desculpas, no esconder.
Imagina a cabeça dele, o quanto ele ficou trabalhando para arranjar uma desculpa para esse senhor quando voltasse. Olha que trabalho imenso que ele teve. Quantas vezes a gente não faz isso? Tem uma palavra linda, né? Procrastinar. Ficou bonito isso, né? Enrolar. A gente fica enrolando, 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 e aquilo que a gente precisa a gente não faz. A gente vem para a Terra, pede incessantemente, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Eles vão fazer um planejamento reencarnatório. Olha, o seu pai vai ser esse, a sua mãe vai ser esse. Ah, não, espera aí que o seu irmão, aquele que precisa ser seu irmão, ainda está encarnado, tem que esperar desencarnar para depois encarnar de novo. E vai nesse trabalho incessante. E aí programa tudo isso e a gente vem. Aí a gente fica aqui enrolando. Porque o que a gente tinha para resolver, a gente vai deixando. Não, peraí que eu só vou terminar isso, depois eu vou fazer a minha missão. Quando eu aposentar, eu vou para o centro espírita e vou fazer tudo. Aí lá, vocês vão ver o grande missionário. É de lá que vai sair Chico. O novo Chico sou eu. Só não aposentei ainda. Aí a gente lembra, Chico aposentou? Quando? Depois já estava trabalhando na doutrina espírita. Ó, tempos. Então a gente fica esperando esse grande dia, procrastinando a nossa missão na Terra. Esse que enterrou, o que ele fez foi isso. Ele tinha o grande talento, que era se esforçar para cavar. E cavar pode ser buscar oportunidades. Aí a gente pensa assim, será que o centro espírita não está me dando oportunidade? Ou eu que não estou indo buscar? Será que eles não estão me convidando ou eu que não estou me oferecendo? Ó, eu sei fazer, digitar no Word, tá? Se precisar digitar uma mensagem, pode mandar para mim. E é isso. Ah, mas isso é muito pouco. Mas é isso que a gente precisa, então é muito. Lembra que eu falei, a sua missão é a mais importante para Deus? Não importa o tamanho dela? Então talvez a gente fique esperando o grande momento que a gente vai ser o presidente da casa. Ah, vou ser o presidente da casa, aí nesse dia tudo vai acontecer. Mas eu preciso de alguém que digite a mensagem e não tem. Tem 5 querendo ser presidente, né? Se é que tem. Tem 5 querendo ser presidente, mas ninguém quer digitar a mensagem. E aí a gente precisa mais da mensagem do que de 5 presidentes, né? Então será que eu não posso chegar perto de alguém e falar assim, ó, se precisar de mim aí na divulgação doutrinária, nome bonito também, né? Divulgação doutrinária, pode me chamar? Porque a gente acha que divulgação doutrinária é só falar, só escrever. Não. Mensagem digitada é divulgação doutrinária. Porque para eu digitar, eu preciso ir lá na obra, olhar se aquela passagem existe, porque a gente tem visto muita coisa que nem existe, como mensagem de Meimei, de Bezerra. Bezerra tem mandado umas mensagens aí interessantes, né? Nunca vi aquelas mensagens, mas a gente vê cada coisa com o nome de Bezerra que eu fico pensando. Bezerra, nesse momento, fala, o que eu fiz de errado? Por quê? Quando a gente vai fazer essa divulgação, vai na obra, olha de novo, no Evangelho, a gente vê tantas passagens que estão erradas. Não só na citação, mas também na biografia. Olha o capítulo, porque às vezes a gente confunde o que está escrito com o nosso entendimento. E não era o que estava escrito ali, a gente falou que era. Então, se você quer fazer algo pela doutrina espírita, por Jesus, ofereça-se. Não pense qual trabalho é maior ou melhor ou mais importante. É aquele que você está fazendo, que foi destinado a você. Sua mensagem, como enviado de Deus, vararia os séculos para beneficiar a toda a humanidade. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, o nosso hoje a gente gosta, a gente quer, amanhã a gente já não quer mais, não é nada disso, né? Sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Fé absoluta, raciocinada. Por que é absoluta?
Porque Jesus raciocinou sobre a sua fé. E a gente ainda traz lá no fundinho que fé raciocinada é pecado contra Deus. Deus não gosta quando a gente questiona. Jesus não gosta quando a gente questiona. O que a gente está fazendo? Dando um passinho lá no mistério. Isso é mistério, não pode questionar. Sendo que Jesus o tempo todo nos incentivou a pensar. Ele nunca nos deu resposta, já perceberam? Ele perguntava, cadê aqueles que te acusavam? Cadê os seus maridos? Ele perguntava para ele, o que queres que eu te faça? Quando ele pergunta para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Se fosse eu o cego, eu ia falar, Jesus, não está vendo que eu estou cega? Né? Mas por que ele pergunta, mesmo vendo? Tem certeza que é isso o principal na sua vida? É isso que vai te trazer melhoria? Ou além dessa cegueira, tem outras coisas que você também gostaria de trabalhar comigo? O que queres que eu te faça? Porque ele podia responder, eu quero ser poderoso. Tanto é que a resposta dele não foi que eu enxergue. Enxergar é do corpo físico. O que ele responde? Que eu veja. Ver é muito além do corpo físico. Se ele enxergou, não está escrito na passagem. Mas que ele viu, a gente tem certeza. Seguiu Jesus pelo caminho. Se ele foi atrás de Jesus andando, a gente não sabe. Mas que começou a seguir, seguiu. Isso está escrito. Então, que a gente possa ver muito além do que essa visão que a gente tem aqui rasa do mundo. Que a gente possa compreender o que é cada coisa dessa e saber que a doutrina espírita veio trazer clareza à linguagem de Jesus, que era de acordo com o seu tempo. Na época, ele falava de uva, porque as pessoas lidavam com uvas. Falava de ovelhas, porque as pessoas lidavam com ovelhas. Hoje, numa cidade grande, se a gente falar de uma criação de ovelhas, alguns nem sabem como é. Para ter ideia, minha tia já tem uma certa idade, só que mora na cidade grande, se surpreendeu como nascia amendoim. Ela achava que cada bolinha daquela ficava pendurada no galinho, com seu cabinho. Na hora que ela viu que não era assim, ela levou um susto. Como assim eu como amendoim minha vida inteira e eu não sabia como nasce isso? Na época do Google, tá, gente? Aí a gente fica pensando, hoje, se Jesus estivesse aqui, como ele falaria conosco? Pelo WhatsApp, né? Mensagem de Jesus, você ia falar, nem vou abrir, vou tirar aquele azulzinho para ele nem ver que eu visualizei. Porque imagina, chega uma mensagem de Jesus, seu telefone começa a tocar, você fala, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz agora? O que Jesus tem para falar comigo? O que ele vai me dar de trabalho, né? Então a gente nem visualizaria, mas ele usaria. Tanto é que tem uma passagem de Viana de Carvalho contando para a gente sobre Kardec. E é interessante a gente ler aquilo ali. Ele fez revista, ele fez jornal, ele publicou livro, ele fez palestra, ele utilizou tudo que ele podia na época dele. Então, se Jesus estivesse aqui agora, se Kardec estivesse aqui agora, todos os recursos eles utilizariam. Ah, mas que isso, WhatsApp de Jesus, que horror, né? Que feio isso. Utilizaria. Ele escreveu no chão, gente, que era o que tinha. Por que não? E aí a gente fica pensando, o que me prende, então, para adquirir tudo isso? A gente até conversava da dificuldade de ter livros antigamente. Hoje, os nossos livros são apostilas. A gente pode riscar, que depois, se ficar muito riscado, a gente compra outro, começa a riscar de novo. Tá caro? Tá caro. Mas tá mais fácil? Muito mais fácil. Antes não tinha esse recurso. Alguns estão na internet. E a gente ainda fica se detendo, enterrando talento. Ah, mas o espiritismo é muito difícil. A linguagem é do século XIX. Mas Jesus usou a de 2000 anos atrás. Qual que é o nosso grande papel? Investigar.
Entrar naquele contexto. Saber o que está sendo falado. Por exemplo, quando Kardec coloca o que é Deus na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, se a gente for no contexto histórico, a gente vai ver que a grande questão da época era se Deus existia e se o homem tinha alma. Materialismo muito grande, porque a revolução industrial, nós temos que levar essas pessoas para dentro das fábricas, trabalhar incessantemente, dobrar esse horário de trabalho. E aí eles chegam bem cansados em casa, eles vão preocupados do que é Deus? O que eles estão fazendo aqui? Eles querem dormir para amanhã trabalhar de novo. É esse o mundo que estava acontecendo. Uma crise na igreja, porque as pessoas estavam deturpando, né? Isso desde que o mundo é mundo. Deturpando a lei de Deus e sobrecarregando as pessoas também com as punições do inferno. E aí Kardec, como um homem da sociedade que não se escondia de nada, porque a gente vai ver em alguns registros, Sociedade dos Amigos do Bairro, estava Kardec. Sociedade do não sei o que, estava Kardec. Está o nomezinho dele lá. Reunião da escola, estava Kardec. Né? A gente vai ver que ele estava consciente do que estava acontecendo e das dúvidas das pessoas. Então a gente imagina Kardec sentado num gabinete, olhando para cima. O que eu vou perguntar hoje, né? Que pergunta eu faço para a espiritualidade? A gente imagina isso, mas isso sou eu. Kardec não era assim. Ele ia para as pessoas, ouvia as dúvidas, trazia para a espiritualidade, falando, é isso que eles querem saber. E perguntava, era respondido e anotava. Então, o que está no Livro dos Espíritos, por que a gente lê hoje e fala, gente, é o que eu estou perguntando agora. É porque foi tirado de nós mesmos. Não foi uma invenção da cabeça de Kardec. Foi uma necessidade da época de Kardec. Então, lá fala que ele utilizou todos os recursos, porque ele sabia que precisava chegar com essa mensagem do Cristo, clareado para o nosso tempo de 19, do século XIX, da maneira que a gente pudesse entender. E hoje, qual o grande papel do espírita atual? Pegar todos esses conhecimentos, fazer uma ligação entre as revelações, inclusive Moisés, fazer uma ligação entre todas essas revelações e trazer para o nosso dia. Eu, hoje, dia 23, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu aprendi? Vou conseguir executar tudo? Não. Mas daquilo tudo que eu ouvi, o que eu vou tirar para fazer hoje? Junto às pessoas que encontrar pelo caminho. Eu ouvi falar lá de humildade. Então, hoje, eu vou tentar, e é tentar mesmo, conseguir já é um passo a mais. Vou tentar ser mais humilde, mais tolerante, mais indulgente. Vou exercitar perdão. Quem é evangelizador aí sabe, quando a gente pega a aula de paciência, naquela semana você vai ser testado na paciência o tempo todo. A gente até ri lá na nossa casa, hoje a sua aula é de paciência. Coitado de você nessa semana, porque tudo vai acontecer para você exercitar a paciência. Porque aí quando você for falar dentro da sala de evangelização, você fala, eu vou falar daquilo que eu vivi. Não é daquilo que eu li lá na aula. Eu vivi esses extremos de ter que me firmar na paciência. Então, juntar todas as revelações, mas não pode ser só para conhecer. Tem que ser para viver. Como Jesus fez, vivenciou junto das pessoas. Ele ensinou humildade. Desconfigurou um pouco, mas dá para a gente ler. Não, tranquilo. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Porque aí a gente vê que Jesus veio trazer humildade quando ele já nasce naquele lugar que ele nasceu.
da forma que foi, com a família que foi. Ele podia ter escolhido nascer no palácio, mas ele nasceu onde tinha que nascer, junto ao povo. E aí vem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, falando: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Se você não é caridoso, se você não tem humildade, porque a humildade te convida a saber o que o outro está precisando. Aí você vai exercer a verdadeira caridade. Porque senão a caridade é para você. Né? Ah, eu estou fazendo caridade. O que você está fazendo? Estou doando tudo que me sobra. Tudo que sobra? Mas é o que ele precisa? Ah, tudo que não me serve mais eu estou doando. Não serve, mas dá para usar? Ou só está desocupando o guarda-roupa, né? A despensa, para colocar outras coisas que te interessam? A caridade está sendo para quem? Não pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos e se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Qual a primeira bem-aventurança? Os pobres de espírito, que fala de humildade. Por que Jesus coloca essa como a primeira? Se você não for humilde, como você quer ser um pacificador? O pacificador é aquele que, na hora que estiver num ambiente conturbado, vai ouvir todo mundo, vai tentar entender todo mundo, vai tentar apaziguar todo mundo, sem tomar partido de nada. Esse é um grande pacificador. É aquele que tem a palavra certa na hora certa. Não é aquele que fala, olha, vamos parar a briga, mas ele está certo. Esse não é um pacificador, né? Por mais que o outro esteja certo e o outro esteja errado, não cabe a ele julgar. Esse é um pacificador. Mas para isso ele precisa de humildade para reconhecer que não cabe a ele julgar. Cabe a ele apaziguar. Se você não tiver humildade, como você quer ser um misericordioso que entende a miséria do coração? Entender passa pela humildade. Então, se você não é humilde, você só se enfeita de virtude. Ai, como eu sou bom, como eu sou paciente. Porque ninguém ainda te testou nisso. Porque na hora que te testar, você sai de dentro de você mesmo, você aparece uma outra pessoa que nem você conhece. Nossa, eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas também, né, ele me irritou ao extremo. Aí a gente dá desculpa. Ele me irritou ao extremo. Mas você não sabia qual era o seu extremo. E foi nessa hora que você percebeu que você não foi humilde para falar, eu estou no meu extremo, eu preciso me afastar dessa situação, resolver essa situação, trabalhar isso em mim. Aí a gente joga a culpa para o outro, porque eu não sou humilde. Foi ele que me levou ao extremo. Começava a era definitiva. Então, quando Jesus traz todas essas virtudes ao extremo, porque espírito puro, as virtudes estão nos máximos que podem alcançar no momento e depois eles vão só acrescentando, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Isso está a caminho da luz. Tem um capítulo lá lindíssimo. Quem puder ler, se a gente trouxesse o capítulo Caminho da Luz, a gente ia ficar só nele, né? Mas fala para a gente que foi aí que inaugurou uma nova era. Então, quando a gente pensa vinda de Moisés e trazer a primeira revelação, foi uma era para a humanidade. Justiça. Justiça. Sejam justos, mesmo que naquela época a gente tenha colocado leis sociais. Jesus vem trazer amor. Ou seja, não basta ser justo, mas tem que ser uma justiça amorosa. E depois vem Kardec trazendo a caridade. Fora da caridade não há salvação.
e a gente vê lá que uma das leis divinas é justiça, amor e caridade. Se faltar uma, a gente não está cumprindo a lei divina. E essa é a última que está elencada lá para nós no livro dos Espíritos. Ou seja, você pode até ter as outras, mas para você chegar na última, as outras também têm que ser exercitadas como Jesus fazia. Mas Gisele, eu ainda sou tão imperfeito, então não vai dar, vou desistir hoje. Não. Jesus sabe que a gente está na caminhada. Ele sabe que daquelas leis divinas a gente ainda não consegue cumprir em totalidade. Mas ele também sabe do tanto de esforço que a gente faz. Ele sabe da nossa dedicação. E coloca no nosso caminho tantos amigos que podem contribuir conosco, que às vezes já desenvolveram uma parte melhor do que a gente e que nos servem de exemplo. Ele vai colocando na nossa caminhada. A gente não nasce sozinho. Por menos familiares que a gente não nasce sozinho. Se você não conheceu ninguém da sua família, você já tem um mentor. Você não nasceu sozinho. E se eu não posso pedir auxílio para ninguém, porque ninguém tem paciência comigo, né? Peça ao mentor, porque ele tem. Essa é a missão dele. Ele tem. Pode perguntar 1000 vezes, que ele vai responder 1000 vezes. Mas espera a resposta. Fica atento para a resposta. Porque senão a gente vai achar que nunca foi respondido. Porque muitas vezes a gente quer a resposta que não é a que ele dá. A gente quer a nossa resposta. A gente pergunta, mas quer a nossa resposta. Eu sou bonitinho, não sou, sou muito educadinho, não sou, eu sou ótimo espírita, não sou. A gente fica esperando, claro, você é maravilhoso. E ele fala, não, você precisa melhorar. Não estou ouvindo a resposta. Não consigo, não me falo de jeito nenhum. Eu acho que eu vou ter que ir para uma médium única para me falarem lá. E chegar lá, o que eles falam? Tem que melhorar. Aí fala, não, gente, esse médium não é bom. Não é isso. Então a gente fica esperando aquilo que a gente quer ouvir. E aquilo que a gente quer ouvir, a gente já sabe. Não precisa ouvir. Então a gente tem que buscar o que está dentro de nós que a gente ainda não conhece. Porque é ali que está segurando a gente para a gente não evoluir. É nesse ponto. É aquilo que a gente escondeu. Porque se a gente voltar na parábola do talento, o que é falado pelo Senhor da parábola? Manda ele lá para fora, lá vai ter prantos e ranger de dentes. Aí a gente fala, nossa, Deus é cruel mesmo. Mandou ele lá para fora para ele sofrer, olha, vingativo, né? Não, mas aí a gente vai entender o que está falando ali. Alguém conhece um lugar aí bem bonito até, mas que ainda tem dor, tem choro, tem pranto, ranger de dentes, uma bola azul, bem bonita, né? A Terra é um lugar assim, onde ainda tem prantos e ranger de dentes. Então o Senhor fala, olha, manda ele de novo uma encarnação nova. Então não é porque ele é vingativo, não. Ele está dando oportunidade, ele é amoroso. Fala com ele para ir de novo. Vai, meu filho, encarna. Vai lá na terra onde você deixou o seu talento. Vai lá buscar. Vai fazer ele crescer, multiplica. Volta lá. A parábola está escrita. Ele enterrou na terra. Então é para a terra que ele tem que vir. Ele ainda não é um morador de um mundo evoluído. Então essa humildade é que faz a gente reconhecer todas essas coisas. O quanto a gente precisa trabalhar. Mas ela também me faz ser amorosa comigo mesma. Porque às vezes a gente é tão cruel com a gente fala pra gente. E aí isso é ruim. Porque a gente escuta. E automaticamente, quando a gente escuta, a gente registra. A gente fala pra gente, às vezes, o tempo todo, você não tem jeito mesmo. Você não dá conta mesmo, né? De novo, aí errou. A gente fala isso. Pode não sair na boca. Mas automaticamente meu cérebro está registrando isso. E a gente sabe que depois que uma informação foi registrada, para a gente tirar, é muito mais complicado. Aí a gente lembra de Jesus falando, né? Esses espíritos só com muita oração. Só com muita oração.
Para a gente tirar essas ideias que a gente colocou em nós mesmos. Por isso exige amor de nós. O amor é mais forte do que o ódio. Mais poderoso que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si o reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus passou pouco tempo na Terra. Uma vez conversando, a gente estava preparando uma palestra pública onde ia ter crianças, jovens e um adulto. Foi o aniversário da casa. E a gente foi trabalhar um texto do Boa Nova, para eles fazerem mesmo a palestra, os três, e eles fizeram. E foi a participação muito interessante da criança, porque enquanto a gente estava estudando o texto do Boa Nova, falava que Jesus tinha feito a sua obra em 3 anos. E aí ela falou assim, mas tia, 3 anos só? Ele não ficou aqui muito tempo, não? Eu falei, não, só 3. 3, eu só durmo. Ou seja, ela percebeu a grandiosidade da tarefa do Cristo em 3 anos, a partir do momento que ela estava lendo Boa Nova. 7 para 8 anos. Aí a gente pensa, será que as crianças não têm como aprender? Será que elas não têm profundidade? Ou será que a gente está querendo ir rápido demais com elas? Não está deixando que elas assimilem, que elas leiam de novo. A gente estava estudando Boa Nova, Humberto de Campos. E ela conseguiu perceber isso, não foi a gente que falou. A gente, claro que esse estudo com ela, para que eles fizessem a palestra, a gente trabalhou 2 meses, toda semana, o mesmo texto. Até que eles percebessem e sentissem tudo aquilo. Então, a gente fica pensando, Jesus passou pouco tempo na Terra, ele passou o suficiente. Porque se ele estivesse aqui até hoje, nas mãos de quem que estava a obra? Dele. Aí ele fala para a gente, é preciso que eu me vá. Para vocês, por vocês, é preciso que eu me vá. Porque na hora que ele foi, o que os apóstolos fizeram? Estamos perdidos, vamos esconder, né? Vamos sumir. Se fizeram isso com ele, que era por amor, imagina com a gente. Se esconderam. Mas depois começaram a relembrar todas as coisas e perceberam que a obra estava na mão deles. E aí eles tiveram coragem de assumir. Mas isso foi um papel de amadurecimento de si mesmo. Profundo. Não foi de hoje para amanhã. Então, por isso que Jesus nos aguarda, porque ele sabe que a gente está amadurecendo todas as ideias. Foram bastante 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estabelecesse a todas as nações. Não foi pela ciência nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Desde a sua morte, seu amor ficou no mundo com um foco sempre vivo, sempre ardente. Isso está no Depois da Morte, Leon Denis. Falando de amor, problema do ser, destino da dor. Falando de amor, ele traz a figura do Cristo, mostrando que foi com essa ida dele amorosa, porque eu fico imaginando ele olhando para a gente, falando, eles ainda não estão prontos, totalmente prontos. Mas se eu não for, eles nunca vão pegar isso para fazer. Já viu quando a gente está numa função, que a gente fala assim, só eu sei fazer, se eu não for nesse dia, não dá certo. Aí depois você pergunta, como que foi? Foi maravilhoso. Fala, poxa, e eu, né? Eu que era a peça fundamental, não estava lá. Mas por quê? Você não é a peça fundamental. Você é a peça do conjunto. Se não tiver você, outra pecinha vai estar ali. Pode nem fazer da mesma forma, mas vai fazer da forma que o Cristo pediu a ela. E aí vai ser maravilhoso, porque mesmo que não saia o que está na sua cabeça, saiu o que estava previsto. Quantas vezes a gente planeja uma coisa de uma forma e não sai daquele jeito? Aí você fala assim, deu tudo errado. Não, deu certo, como estava previsto pela espiritualidade. A gente só está organizando na terra. Então, quando a gente vê isso, que Jesus se foi também por amor, e o seu amor ficou ardente aqui, foi porque ele nos mostrou esse lidar com todas as pessoas.
nas suas diferenças, porque a diferença é saudável. Imagina se fôssemos todos iguaizinhos. Todo mundo vestindo a mesma cor, com o mesmo cabelo, sentado da mesma forma, falando do mesmo jeito. O que a gente ia aprender com o outro? O que você está me falando eu já sei. O que você está me mostrando também já sei. A diferença é que faz a gente crescer. E a diferença é que faz a gente levantar todo dia e querer ser melhor. Porque a gente tem alguém que a gente olhou e falou assim, nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero crescer. São essas diferenças. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, base da sua doutrina. Então ele veio falar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, também, e sim a vivida no reino dos céus. Vieram ensinar o caminho que a esse reino conduz. Os meios de eles se reconciliarem a Deus, a marcha das coisas por vir, a realização dos destinos humanos. Então isso está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Cristo. Então quando a gente fala assim, será que tem diferença desta revelação para aquela? Não. Kardec veio explicar tudo o que Jesus veio nos trazer. Todas as verdades que nós não pudemos entender naquela época. E o próprio Cristo já dizia, eu vou pedir outro Consolador, que vai lembrar tudo o que eu fiz, e aí a gente vê a codificação, lembrando todas as coisas, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Gênese também. A gente vê lembrando todas as coisas. No Livro dos Espíritos tem Jesus. No céu e inferno. Oi? Pois é. Tem Jesus. Aí a gente fala assim, mas a codificação... Não. A codificação se desenvolveu por conta de Jesus. Foi nesse trazer Jesus de volta. A muitos pontos, limitou-se a lançar o germe das verdades que, segundo ele próprio, o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Porque uma coisa que a gente percebe no trabalho de Jesus é que ele não infringiu as nossas consciências. Ele não passou por cima dos nossos entendimentos. Ele deu o nosso tempo. Por isso ele falou por parábolas. É igual a gente diz, né? A parábola da ovelha a gente pode ouvir como uma ovelha. A gente pode começar a se colocar ali. E depois a gente aprofundar mais. E perceber se a gente é ovelha, se a gente é pastor. Se a gente buscaria o perdido, a gente ficaria esperando ele voltar sozinho. A gente começa a ver aquela parábola sair do papel. Quando a gente vai falar do samaritano, a gente pode ser o samaritano, mas a gente pode ser o dono da hospedaria, o sacerdote, o levita, ou aquele que caiu, ou nem ter passado perto dessa parábola ainda. Então a gente começa a ver que aquilo não é uma história, é uma vivência que Jesus nos propôs. Então ele trouxe implícito, porque se eu ainda não consigo pensar como aquele que caiu, talvez eu consiga me encontrar nos outros personagens. E eu, de acordo com o meu entendimento, com a minha possibilidade, com a minha capacidade, de novo a parábola dos talentos, o Senhor deu segundo a capacidade. Capacidade não é inteligência, é capacidade. Inteligência todos nós temos ao extremo. Somos seres inteligentes da criação. Temos. Por que uns demonstram mais, outros menos? Porque uns exercitam mais e outros menos. Alguns vieram numa condição corporal que não podem externar toda a sua inteligência. Porque naquele momento ele precisa estar com isso abafado. Fez mau uso, talvez.
ou não, veio com uma missão de mostrar que, apesar de tudo, a gente consegue. Não é assim? Não podia sugerir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. E aí é interessante, porque madureza espiritual, porque a gente vê adolescente de 60 anos, a gente vê criança de 80, né? E a gente vê espíritos de 7 maduros. Como isso se dá? Pelas múltiplas vivências. Então, é madureza espiritual. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. O avanço intelectual precisa vir antes do moral. Por quê? Quando a gente começa a raciocinar mais, quando a gente começa a entender mais, a gente tem como discernir melhor entre o bem e o mal. Quando a gente começa a discernir melhor entre o que é bom e o que não é, a gente começa a ter opções. E a gente pode escolher, vou para o lado ruim ou vou para o lado bom. Se eu escolhi o ruim, vou ter que arcar com as consequências. Se eu escolhi o bom, também vou arcar com as consequências. Não é porque a gente está no caminho do bem que as coisas não vão acontecer ao nosso redor. Tem consequências também escolher o bem. Porque senão Jesus não tinha passado pelo que ele passou. Por que ele passou? Porque ele escolheu o bem. Quantos a gente vê missionários aí passando por situações que a gente fala assim, gente, como que aguenta? Porque escolheu bem. Quando você resolve transformar a sua vida, sair dos vícios para uma vida mais reta, quantos vão chegar e falar, deixa de ser bobo. Isso é o mínimo que a gente ouve, né? Deixa de ser bobo, para que isso? Tá querendo virar Jesus? Até que tô, né? Até que tô. Mas não vai ser agora. Mas um dia eu chego lá. Mas se a gente não for firme, se a gente não tiver o pensamento firme, for maduro, a gente volta atrás. Ah, verdade, né? Tem uma passagem no livro Boa Nova, falando pra gente, chama Fidelidade a Deus. E Jesus conversando com os apóstolos, e ele falando que precisava ser fiel a Deus, porque Tiago escreve na carta dele que Deus é fiel. Perfeito. Mas a gente ainda não é, né? Então ele falando que precisava ser fiel a Deus, o que é ser fiel a Deus? E Tiago, menor, chega perto dele e fala assim, olha, tem um amigo lá de Corazim que até queria seguir o senhor. Ele achou bom o seu plano de trabalho, ele gostou da sua fala, ele gostou da sua proposta, mas ele falou que está muito cheio de dor. Perseguição, dores, desafio. Não, que ele não vai, não. Ele até gostou, mas ele não vai, não. E ó, que ele falou com tanta veemência que quase me convenceu. Aí você pensa, Tiago, apóstolo. Imagina a gente. Quantos amigos assim a gente não tem, né? Que quase nos convence. Mas tem certeza que Jesus existiu? Tem certeza que existe espírito? Tem certeza, por isso que Kardec começa o livro dos médios. Há espíritos? Né? Tem certeza disso? Quem disse que esse tal desse Boa Nova aí está falando de Jesus mesmo? E a gente vai, realmente. Quando vê, a gente já está convencido. Aí a gente pode ter em nossa mente, poxa, eu não tenho certeza. Mas dali, o que eu tiro que me faz bem? Né? Jesus. Então não importa. É Jesus que eu estou seguindo? São os exemplos dele que eu estou trazendo? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Então aí a gente já vê a ligação profunda que existe um com o outro. O Espírito de verdade chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto falava sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema, os deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.
Então, quando a gente vê o Espiritismo, o advento do Espiritismo, quantas pessoas ele trouxe à vida novamente, estavam encarnados, mas estavam sem viver, apenas existiam, né? Estavam aqui, estavam encarnados, mas desesperançosos do futuro. Quando o Espiritismo vem, nos mostra vidas sucessivas, nos mostra propostas melhores, nos diz que o que a gente vai colher, o que a gente plantou, reafirmando o que Jesus nos disse, ele abre um leque para nós, a visão, né? Quem lembra de Thundercats aí? Não é da minha época, eu vi no Google, tá? Mas lá dizia, tem a visão além do alcance? Tem a visão além do alcance. Quando você lê, você tem a visão além do alcance. Você está lendo, está visualizando. Então, quando o Espiritismo vem trazer essa visão além do alcance para nós, é exatamente isso. Você está assim. Mas você é um espírito criado por Deus, que por amor te colocou nesse momento, nessa realidade, pela sua necessidade. E você vai passar melhor ou pior de acordo com o seu entendimento. Você vai escolher o que você quer no seu futuro. Colocou tudo nas nossas mãos. Não é Deus que te impede ou te permite alguma coisa. Não é Jesus que te impede ou permite alguma coisa. Não vai ser Kardec que vai te pedir ou permitir alguma coisa. É você. Quando o Espiritismo faz isso, ele nos convida a tomar as rédeas da nossa vivência, a buscar conhecer mais sobre nós mesmos, transformar a cada um de nós, não o outro, porque até então existia um sacerdote que ficava determinando quantas preces você faria para se salvar do inferno. E aí essa figura foi tirada pelo Espiritismo, a gente não tem sacerdote. Ou seja, não tem ninguém para dominar a sua vida a não ser você mesmo. Toma essa vida nas suas mãos. Faz essa transformação. Busca os exemplos de Jesus. Porque a gente pode ter exemplos no mundo, mas Jesus é o exemplo seguro. Estuda bastante. Estudar bastante não é sentar às 7 da manhã e sair meia-noite. É bastante, é todo dia. Faça suas preces, entre em contato com a espiritualidade, com o seu mentor. Ele está aí para isso. E ele fica sedento. Tem uma mensagem de Santo Agostinho Erasto, no Livro dos Espíritos, que fala: não pensem que nos incomodam com suas petições. Nós gostamos disso. Porque é a forma deles evoluírem também. É trabalhando. E a gente fala, não vou dar trabalho para eles. E eles falam, dá sim, estou aqui. Então faça esse contato com o seu mentor. E não é mediunicamente, não, é no sentimento. Escuta as respostas, porque as respostas que eles vão dar são de acordo com Cristo, que consequentemente é de acordo com o Pai. Busca dentro de você o que você precisa melhorar. Mas perceba também lá dentro a força que você tem e você não sabe. Porque todos nós temos. Às vezes a gente se sente fraco, mas nós temos uma força e que a gente só descobre nos momentos de dificuldade. Por que não procurar antes? Procura antes, está lá. Porque as leis estão dentro de nós, a coragem também está. Então faça isso, que aí sim a gente vai compreender a nossa missão na Terra. Aí sim a gente vai construir um mundo mais feliz. Aí sim a gente vai fazer aquilo que o Pai nos pediu, para nós e para todos os outros. Agradeço muito a vocês a oportunidade. Pena que terminou, eu podia ficar aqui até meia-noite, né, Aninha? Pois é. Mas eu acho que a gente precisa parar para almoçar também. Agradeço muito, deixo aqui meu abraço de Juiz de Fora, da casa que eu trabalho, Amor ao Próximo,
da AME, de todos nós, porque nós ficamos muito felizes quando recebemos as notícias do próprio movimento espírita, porque o movimento espírita é feito pelo espírita. Então é sinal que a gente está se movimentando. Feliz aqueles que vieram, feliz também aqueles que não vieram, que vão receber as notícias, que possam estar aqui em outros momentos. Nós temos aí uma semana, né? Então tem muita chance da gente vir. Aproveitem esses eventos, porque a gente precisa do outro para crescer. E precisa estar junto, vibrando junto. Claro que de casa é uma maravilha, mas aqui, a energia que se forma, os espíritos que estão presentes, estão aqui. Então, um convite aí para todos vocês. Chame mais 2 aí. Vem que a gente quer ver o salão cheio. Tá bom? Muito obrigada. Bom, agora vem os recadinhos finais. O Centro Espírita Paz, Luz, Amor informa que a Livraria Espírita está funcionando durante a Semana Espírita, aqui embaixo, segunda a sexta-feira, e agora no evento, depois, no final aqui, vai ter uma pessoa lá, quem quiser adquirir algum livro, vai estar lá aberta para vocês. Também existe no Movimento Espírita em Cataguases a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita todos os domingos pela Rádio FM Sertanejo 101,9, no horário de 8 às 8h30 da manhã. Fica registrado também o convite para o nosso próximo encontro amanhã às 19 horas. Uma palestra será proferida para o nosso companheiro Delano Carneiro, de Leopoldina. Convidamos a todos que se interessarem em contribuir voluntariamente, de alguma forma, com o Movimento Espírita Cataguases e com o serviço na causa do bem, que se apresente aos diretores das casas espíritas, que serão muito bem recebidos. Todos somos dotados de algum talento e as casas espíritas estão precisando de trabalhadores, principalmente os jovens, para qualquer atividade. Ou seja, formar grupo de estudos, membro de diretoria, evangelizar e muitas outras tarefas que acontecem nas instituições. Após a prece de encerramento, pedimos que aguardem um instante para que teremos sorteio de um livro, de 2 livros aqui, A Caminho da Luz e Nas Telas do Infinito. E a seguir são todos convidados para... bom, aqui já, enfim, já teve o bate-papo. E para encerrar agora, o Marcelo, o nosso companheiro que veio de Juiz de Fora, vai fazer a prece de encerramento e agradecimento. Bom, meus irmãos, nesse momento, nós vamos convidar a todos que serenem seus pensamentos, aproveitando essa ambiência de paz, para podermos agradecer a Jesus, nosso divino irmão, mestre, aquele que veio nos deixar, através do seu evangelho, o mais puro amor. Agradecemos por podermos estar aqui encarnados com a doutrina espírita que nos elucida, que nos esclarece, para que possamos dar mais um passo na nossa evolução. Estamos muito felizes de poder estar aqui nesse momento, abrindo o evento da Semana Espírita de Cataguases. E essa alegria e a gratidão se estende à espiritualidade, que trabalha em nome de Jesus, nesse movimento espírita, que nos dá essa oportunidade de ambiente, para podermos refletir, para podermos colocar na ação, no sentimento e no pensamento aquilo que precisamos trabalhar dentro de nós. Esperamos que essas vibrações de paz possam chegar em todos os lares que nos assistem agora e que nos assistirão depois. Esperamos que essas vibrações cheguem àqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Que toda a humanidade consiga um dia viver nesse ambiente de paz, de harmonia, na construção do reino de Deus em cada um de nós.
com esse sentimento de gratidão, pedindo a espiritualidade que não nos desampare, nós vamos encerrar as atividades de hoje, dando graças a Deus, que assim seja.